Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estarmos de volta com a reunião de oração. Aproveito já aqueles que estão participando no canal da igreja e aqueles que irão ver ainda esses próximos dias essa mensagem que a gente vai retomar o nosso grupo de homens, o grupo do livro ou o grupo discipulado. A gente vai estar estudando esse livro aqui do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Se você não tem e está querendo participar do grupo, já começa a providenciar. Tem muitas irmãs da igreja que têm esse livro, que já fizeram parte de grupos que tem, então procura se mobilizar aí na igreja. Nesses dias a gente vai estar disparando aí mais informações. O pastor Flávio também vai estar iniciando um grupo. Qual o livro, pastor, que eu esqueci? Reset, exatamente. Então, os irmãos que tiverem interesse, procuram também o pastor Flauber ou a mim. Eu digo que a única coisa que eu peço é que outra pessoa não venha pedir para colocar a pessoa no grupo, né? Que às vezes a esposa, a mãe, está doida que a pessoa faça parte. Ele coloca ele, eu digo, não funciona. O único critério para participar é que a pessoa mesmo queira, que ela venha, porque a única coisa que a gente exige é esse compromisso semanal de estar lendo o livro e participando das reuniões. Então, se estiver interessado, você dá o nome para a gente, para mim, o pastor Flauber, e aí a gente vai estar se organizando aí, possivelmente nossa primeira reunião na segunda-feira após o carnaval. Queridos, a gente, antes de entrar no recesso, final de recesso de janeiro, né? Nós estávamos estudando nas reuniões de oração o livro de Salmos. Então, sempre reservava um salmo para esse dia. E hoje não vai ser diferente. Como a gente não conversou ainda sobre o tema que a gente vai continuar estudando, então, a única coisa que eu gostaria de a gente começar hoje, pelo menos eu vou tentar fazer isso, é a gente entrar no livro 2 do Salmo. O Saltério tem 5 livros. E do capítulo 1 até o capítulo 41 é o livro 1. A partir do capítulo 42, o livro 2. E aí eu vou tentar, nas próximas reuniões, a gente está estudando aí alguns salmos dentro desse livro 2 e depois, quem sabe, do segundo semestre. A gente não vai conseguir estudar todos, obviamente, mas a gente pinça alguns para a gente estar estudando. E a primeira mudança nesse segundo livro de Salmo é porque a gente vem de uma sequência de salmos de Davi, e aí o primeiro salmo dessa segunda parte do Saltério é um salmo que não é de Davi, é um salmo de um filho de Corá, salmo didático dos filhos de Corá. E aparentemente, pelo que a gente vai ler no salmo, você vai ver que ele não está em Jerusalém, ele está passando por algumas situações. Eu gostaria de convidar todos para lermos esse salmo de número 42. Salmo de número 42. Diz assim o texto sagrado: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas diante de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas diante de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu.
Amém? Vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por esse momento e a oportunidade, o privilégio que o Senhor me concede de estar diante da Tua palavra santa, que é poderosa e bendita, é perfeita, Senhor, e permanece para sempre. Eu, pecador, Senhor, diante da Tua palavra, mas que privilégio o Senhor me concede de poder meditar nela e de compartilhar com os Teus santos, Teus servos, Senhor, aqui presentes e outros que estão ouvindo pela internet. Pai, pelas Tuas misericórdias, eu te peço que o Senhor nos conceda a Tua graça, como cantamos agora há pouco, a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta. Nos dá, com a Tua graça, sabedoria, prudência, discernimento, a revelação necessária, Senhor, do compreender a Tua palavra e por ela sermos transformados, exortados, sairmos daqui renovados no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Perdoa, pois, Senhor, o nosso pecado, perdoa a nossa preguiça, perdoa a nossa indisciplina, perdoa-nos, ó Deus, e apraza-te, ó Deus, de falar conosco nessa noite, através da Tua palavra, para a glória, honra e louvor do nosso auxílio, da nossa fortaleza, o nosso Deus, a nossa rocha. Nós te oramos em nome, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então, percebam que esse salmo ele foi escrito por alguém que está longe de Jerusalém, possivelmente um sacerdote, filho de Corá. Ocorre um incidente lá, lá na saída do povo com os filhos de Corá, com Corá, na verdade, Corá, Datã e Abirão, uma revolta, e alguns da família realmente são... algumas pessoas são punidas por Deus, mas permanece uma semente aí desses filhos e que se tornam sacerdotes, são da linhagem de Arão, e eles trabalham na casa do Senhor, mas especialmente esses que escreveram esse Salmo 42 estão longe de Jerusalém, estão longe lá do templo do Senhor ou do tabernáculo, e ele escreve aparentemente exilado aqui no Monte Hermon, que é um monte conhecido como Monte Santo, ficava na fronteira, ou fica, né, na fronteira do Líbano com a Síria, e ele, além de estar longe, de estar exilado, estar longe de Jerusalém, longe do templo, ele parece estar sendo insultado continuamente. As pessoas, inimigos, adversários chegam perto deles: por que está acontecendo isso com você? Rapaz, você aí dedicou sua vida aí ao Senhor, você é sacerdote desse jeito, e está vivendo desse jeito, está aí exilado, está sofrendo, né? Não sei o que estava passando exatamente o autor do Salmo, o salmista. Mas, de fato, as pessoas perguntando para ele: onde é que está seu Deus? Cadê seu Deus? E aí, quando eu estava lendo e escutando alguns sermões e estudando qual seria a forma mais didática, já que é um salmo didático dos filhos de Corá, a forma mais didática de passar para vocês o salmo, eu consegui enxergar no salmo 5 S's. E essa coisa de 5 S é meio marcante para nós, né? Assim, primeiro por causa dos 5 solas, na Igreja Reformada, o sola Christus, sola Scriptura, sola Deo Glória, sola Graça, enfim. Mas tem os 5 S também da administração, que é a metodologia japonesa, né, dos 5 sensos, é o seiri, utilização, seiton, organização, seisou, limpeza, seiketsu, higiene e shitsuki, que é disciplina, que o pessoal usa muito nas empresas para dar um up na administração das empresas. E aí eu disse: eu vou fazer os 5 S's do Salmo 42. Me permitam a ousadia. E aí eu enxerguei 5 S's nesse salmo. E eu queria que vocês, didaticamente também, procurassem enxergar esses 5 S's. O primeiro S aqui está nos versículos 1 e 2. É o S da sede. É o S da sede. Veja, ele faz uma ilustração do desejo. O título aí na tradução do Almeida é de: a alma anela
a Deus. Então, esse desejo, esse anseio que ele tem por Deus, ele ilustra com o desejo da corça pelas correntes d'água. A corça não é um animal da América do Sul, né? A gente não conhece a corça, mas aí o pastor é biólogo, depois vocês perguntem a ele, aí eu andei pesquisando, é da espécie dos cervídeos e tal, e ele é o menor da sua espécie, mas a corça, ela é um animal que ele tem uma relação muito grande com a água, como eu tenho aqui também. Eu olhei logo aqui, tem uns 3 copos, e hoje, eu pensando nesse sermão, eu nunca tive tanta sede, que eu comecei a pesquisar sobre a nossa necessidade de água. Eu já tomo muita água aqui quando eu prego, e eu quase morro desidratado, preparando o sermão e estudando sobre a água. E o salmista diz então, que assim como a corça, ela suspira, algumas traduções têm arfa, né? Seria a tradução de aquele suspiro pela água. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E a corça é um animal veloz, né? Que corre atrás de fontes d'água, de ribeiros de água, e você escuta a respiração da corça arfando ali, né, na sua corrida, no seu desejo de água. E o salmista diz: olha, a minha sede de Deus. E aqui há uma outra mudança do primeiro livro de Salmos, é que o Yahweh, ou Yahvé, que é usado para dar nome a Deus, no primeiro livro, aqui ele muda para Elohim, né? E ele diz que esse Elohim, esse Deus meu, esse Deus vivo, o salmista diz que sente sede desse Deus vivo. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a nossa necessidade de água como alimento. E a gente precisa muito de água, a gente tem uma relação com a água. O ser humano, ele pode passar 40, 50 dias sem comer, o máximo que acredita-se ele pode passar sem se alimentar. Mas ele não aguenta passar mais que 3, no máximo 5 dias sem água, porque a partir do primeiro dia ele já começa a ter alguns sintomas pela ausência de água, e ele ficar esse tempo sem água, ele acaba morrendo. E a sede, de fato, pode nos debilitar. A gente passa um dia sem tomar água, uma manhã sem tomar água, a gente chega em casa, a gente está meio tonto, às vezes, dependendo do sol, a gente está com dor de cabeça, porque o organismo nosso, Deus fez o nosso organismo de forma espetacular. Para proteger os órgãos vitais, ele vai buscar água das células para que alguns órgãos continuem trabalhando bem. E aí, uma das primeiras coisas que você sente é dor de cabeça, porque os neurônios vão jogar um pouco d'água, vão dar a sua contribuição e você vai sentir dor. Então nós necessitamos de água. A falta d'água, a sede, pode nos debilitar e matar. Uma criança, ela nasce com aproximadamente 80% do corpo de água. E a gente vai crescendo, aí a adolescência mais ou menos 70%, 75% do corpo é feito de água, as células ali e tal, até chegar na idade adulta, com 60% do corpo composto de água, que é responsável pelas reações químicas, o transporte de oxigênio, alimentos, sais minerais, tudo depende da água. E o salmista diz que ele tem sede. Assim como a gente depende de água para sobreviver, ele diz: eu dependo de ti. O salmista, ele não depende de dinheiro, ele não depende de realização profissional, ele não depende de viagens, ele não depende de descanso, ele não depende de conhecimento, ele não depende de nada que o mundo possa dar. Ele depende, a sede dele é sede de Deus. E aí a primeira aplicação, óbvio, que eu me perguntei e que eu faço hoje para os irmãos, é que até que ponto nós temos tido sede de Deus? Às vezes a gente acha que pode passar a semana inteira sem Deus, ou talvez mais de uma semana, passar um mês ou meses sem buscar a Deus, sem matar a nossa sede dele, e sobrevivemos, tentando sobreviver, o nosso espírito debilitado, fragilizado. E há um legado que a pandemia nos deixou, é que a gente tem a tentação de achar que a gente pode viver distante, ou só
se alimentando, né, longe da casa de Deus, longe da comunhão dos santos, longe do momento de adoração, como se a gente pudesse resolver tudo pela internet. E eu digo, meus irmãos, que isso é uma grande tentação, mas aqui o salmista, ele diz que ele anseia não só pelo Deus vivo, mas pela a presença de Deus no templo, a casa de Deus. Ele sente a falta, ele sente o desejo de estar ali. Então, o primeiro S é sede, o segundo S aqui é sofrimento. Sofrimento aparece em vários lugares desse salmo. Aparece no versículo 2, ele diz que a minha alma tem sede do Deus vivo, Elohim. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. É sinal de sofrimento, lágrima. Sofrimento porque as pessoas insultam o salmista dizendo, teu Deus, onde está? Versículo 5, ele diz, porque está abatida a minha alma. Tem sofrimento não só, é um sofrimento espiritual, é um sofrimento emocional que ele está passando. Versículo 6, ele diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Versículo 9 e 10, ele ora como se Deus tivesse se distanciado dele ou desprezado a sua aflição. Ele diz, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se-me os ossos, e a dor espiritual e talvez emocional agora se torna uma dor física, porque ele sente essa dor nas entranhas, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? É uma pergunta recorrente por aquilo que o salmista, pelo sofrimento que o salmista está passando. Ele sofre porque está privado do culto público. Ele não está lá em Jerusalém, não está cultuando a Deus. Ele diz, que saudade, quando eu guiava o povo em procissão, o povo tinha as festas em que subia até Jerusalém, e iam cantando cânticos de romagem. Ele diz, que saudade de estar com o povo subindo, cantando, louvando, adorando a Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Outro dia eu estava, lendo para os meninos sobre a história de Davi, quando Davi traz a arca da aliança para Jerusalém, e ele quando está trazendo, teve o primeiro caso quando a arca cai do carro de bois e coloca a mão na arca e morre por causa da irreverência, e depois de um tempo é dita a Davi que a família lá onde a arca estava hospedada, estava prosperando, ele traz a arca com os sacerdotes da forma correta, adorando, mas diz que ele não vem com roupa de rei, ele vem com uma estola, né, um linho sobre si, e ele vem dançando e pulando e cantando, adorando a Deus, como a gente nunca vê na igreja presbiteriana aqui. E ele vem a única vez em que tem um registro bíblico de um homem dançando, é ali Davi, diante da arca do Senhor, está dançando e pulando, de modo que a esposa dele, a Mical, olha, a esposa da linhagem de Saul, né, a realeza, olha e vê aquele cenário, o povo tudo adorando, louvando a Deus, e Davi dançando no meio do povo, adorando, batendo palma, e Mical despreza Davi, diz, rapaz, você estava como um vagabundo qualquer dançando na frente do povo. E a verdade é que havia no culto público, na adoração ao Senhor, há espaço para fervor e para adoração, e o salmista aqui sente falta disso, e ele sofre, porque é privado do momento de culto, de adoração, de louvor, ele sente tristeza da alma, e se perturba ora como se estivesse passando por grande provação de Deus, e como se Deus tivesse se esquecido dele. A fonte dos nossos sofrimentos revela um pouco a nossa idolatria. Aqui, a fonte do sofrimento do salmista era essa necessidade que ele tinha de estar junto ao povo de Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, estar em Jerusalém, perto da presença de Deus. Às vezes a gente sofre por outras coisas e por coisas tão supérfluas. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Heber Campos sobre um texto de Colossenses, e ele falando como a nossa irritação, o nosso sofrimento, a nossa impaciência revelam a nossa idolatria.
não é? A forma, muitas vezes, é porque a gente quer agradar as pessoas, ou muitas vezes porque nós somos perfeccionistas e colocamos nisso nosso coração, e quando as coisas saem do contexto, do controle, a gente quer ficar irritado e sofre por causa disso. E o sofrimento também revela um pouco do que é, de onde está o nosso coração, qual é o nosso tesouro. O segundo S é o sofrimento. O terceiro S é saudosismo. Versículo 4, ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra de quando liderava o povo na adoração, quando ministrava, aqui, Timóteo hoje aqui, louvando o pastor Érico no começo. Ele lembra disso, do momento de adoração e celebração na casa de Deus. Saudade de como ele vibrava junto com o povo de Deus, saudade do fervor que havia quando ele, com alegria, gritos de louvor e celebração, eles adoravam ao Deus vivo. Meus irmãos, por algum motivo, chega um momento na nossa vida em que a gente não quer mais trabalhar na obra do Senhor, a gente não quer mais se envolver com a obra do Senhor. Não é verdade? Acontece isso muito, a gente, começo do ano, final do ano, procurando pessoas para se engajar na obra, e às vezes as pessoas, não, eu já dei minha contribuição, não quero mais trabalhar, estou cansado, ou de repente é uma decepção com o presbítero, com o conselho, com a liderança, enfim. E, na verdade, o fervor, os gritos de alegria, a adoração, ficam no passado, ficam só na lembrança. Quem sabe você já foi mais vibrante e encontrava felicidade para ir na casa de Deus, para vir até a casa de Deus, encontrava motivação para isso, vinha alegre, e hoje talvez pese só a responsabilidade. Não, afinal de contas, sou membro da igreja, senão o pastor vai lá me visitar, saber o que está acontecendo. Quem sabe a gente só sinta saudade desse tempo, porque o fervor se foi. Quando já se apagou da memória o entusiasmo do trabalho e da comunhão de Deus. E hoje um bom exercício para a gente fazer é você lembrar disso. Quando você tinha alegria de vir para a casa do Senhor, quando você sentia prazer de vir, quando você fazia questão de vir, quando você vinha para a reunião de oração e dizia assim, rapaz, eu tenho que orar. O povo de Deus é povo que ora, eu quero ir orar na casa do Senhor. Talvez seja um bom exercício para nós fazermos hoje, lembrarmos, assim como o salmista fez aqui, lembrarmos dos tempos de outrora, derramar nossa alma nesse saudosismo, nessa lembrança, nessa recordação de quanto a gente se envolvia com o louvor, com a adoração, com o serviço na casa do Senhor. E eu digo aos jovens também, porque Eclesiastes, o pregador falando em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 10, diz assim, não diga... foram os dias passados melhores que esse, porque não é sábio dizer assim, porque não tem gente que vive só do passado, porque no meu tempo a gente fazia acampamento, no meu tempo a gente tinha bandinha, no meu tempo a gente ia evangelizar no domingo à tarde, né? A gente ia para não sei para onde, para que não seja só a lembrança de um passado distante. Eu quero desafiar os jovens, aos mais experientes, a lembrarem do tempo em que tinham felicidade e fervor na obra do Senhor, e aos mais jovens que criem memórias que valham a pena ser lembradas, que façam a obra do Senhor com diligência, com impetuosidade, com amor, com dedicação. Se querem, não sei se eu vou evangelizar, porque afinal de contas a gente não está muito bem. Vão evangelizar. Não sei se eu faço acampamento, porque o acampamento dá tanto trabalho. Faça um acampamento. Eu não sei se a gente faz a reunião. Faça mesmo, faça para ter lembrança de dizer assim um dia, meu Deus, como eu tinha fervor e desejo de trabalhar na obra do Senhor. E hoje eu estou tão cansado, tão velho, tão careca. Façam, dediquem-se à obra do Senhor, expressem o amor que vocês têm pelo Deus Elohim, pelo Deus, o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para que um dia, se for necessário, lembrem-se desses dias
para renovar no coração o fervor e o amor pela obra. Sede, sofrimento, saudosismo. Mas tem um outro S nesse texto, é o sentimento. Aí talvez o pregador tenha forçado um pouquinho a barra, mas tem sentimento aqui, tem muito sentimento nesse texto. Você tem no versículo 5 um abatimento e perturbação de alma, porque estás abatido, ó minha alma, e te perturba dentro de mim. Tem sentimento de desânimo no versículo 6. Sinto abatida dentro de mim. É quase um... Eu fiquei preocupado com o salmista. Eu digo, rapaz, será que o coitado estava entrando em depressão? Porque ele chega um momento que está tão triste e abatido. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Ele tem uma visão de que as águas... O Monte Hermon é conhecido também como Monte Nevado. Ao que, pelo menos até onde eu pude levantar, o cume dele, por vezes, fica coberto de neve. E aí essa neve derrete, e além das nascentes que há pelo caminho, a água do degelo dessa neve no cume do monte se une com as nascentes, e aí vem essas águas caindo pelo rio, e formam cachoeiras, então, quedas de água. E daí esse versículo 7, que é quase uma música, né? Ele é sonoro, ele é rítmico. Ele diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Olha só, ele tá machucado, o salmista aqui, olhando para aquelas cachoeiras, as águas, aquelas quedas de água, dizendo assim, é um problema em cima do outro. Aí o problema nunca vem só, né? Sempre vem acompanhado. Aí tem um problema, quando você pensa que está escapando de um problema, aí vem outro problema. Ele tem outra imagem aqui para esse sentimento dele, que é a imagem das ondas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu não tive a oportunidade de passar minhas férias na praia como algumas pessoas aqui da igreja, mas eu passei um final de semana. E aí olha, mais água, como suspira a coça. E aí eu fui, no final de semana, eu estava com um sobrinho de 4 anos de idade lá. E eu disse, eu vou levar ele, Elisa, sem querer entrar na água, que tem muito sargaço, tem uma faixa grande de sargaço. Aí eu disse, ela subiu aqui nas minhas costas, me deu aqui um mata-leão, e eu fui com ela nas costas, segurando meu sobrinho de 4 anos, aqui no braço. E fui, andando, né? O ninja entrando naquele monte de sargaço. A água foi subindo. Rapaz, veio uma onda... E aí eu olhei para o sobrinho, ele já estava em grito, já estava em pânico. Quando eu passei no sargaço, ele já estava, eu quero sair, eu quero sair. Não, agora vai, eu estou contigo, vai. Eu quero sair. E a Lisa, desesperada, aí veio a onda, eu não tinha mais o que fazer, dei as costas para a onda, segurei os dois, recebi um impacto, a onda literalmente passou sobre mim e quis me jogar longe, eu consegui ficar em pé. Quando eu consegui abrir os olhos, eu olhei para os dois, o menino estava desesperado, uma cara daquela de pelo amor de Deus, me tirem daqui, e a Elisa estava com uma exoftalmia, sabe quando os olhos ficam saindo da órbita, assim, querendo saltar, ela estava desesperada, aí eu olhei, vinha outra onda, eu disse, rapaz, vai morrer nós 3 aqui, aí eu fui saindo com eles, calma, que a gente sai. Mas às vezes na vida da gente a gente está passando por um problema depois do outro com essa sensação. Só dá tempo de respirar um pouquinho. Retira a cabeça da onda, aí respira um pouquinho e vem outra. Aí você respira um pouquinho e vem outra. E o salmista está passando por isso. Ele diz, olha, Senhor, é assim, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele tem esse sentimento de dor, de agonia, de angústia. Mais uma vez aqui a imagem da água. Começa a imagem da água, a sede da coça e a sede do salmista por Deus. Agora novamente a imagem da água. Agora a água como problema, passando por cima do salmista. Você já se sentiu ou se sente assim? Desanimado, quem sabe? Tanto problema, tanta coisa para resolver, não sei nem por onde começar. Um problema depois do outro, ao fragor das suas catadupas. Não é autoajuda, não é confissão positiva, não, mas vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu tenho que falar, eu tenho que declarar que vai dar certo. Não é isso que resolve o problema do salmista, nem mesmo dar cabo da vida, que tem pessoas que estão num tamanho desespero, que acham que se der cabo à vida, os problemas vão se resolver. Não é isso que resolve o problema do salmista. Mas aí, versículo 8, ele diz assim,
Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. A solução do problema do salmista, dos problemas, é lembrar de outro S, é o S do Senhor, que nos leva ao quinto S. O quinto S é o S de salvação. E o verso 5, que nós lemos, ele diz assim, ele está abatido de fato, porque está abatido a minha alma, porque te perturba diante de mim, mas ele tem uma saída para o problema que ele está enfrentando. Ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Elohim é o meu Deus. A salvação vem em esperar em Deus. A certeza que ele tem é que ele um dia vai louvá-lo, é que ele vai louvá-lo. Ele é o seu auxílio, ele é um auxílio pessoal. Nosso Deus é nosso auxílio, não é qualquer auxílio, não é uma alternativa, é nossa. A nossa alternativa é o nosso Deus, é o nosso auxílio. Ele não é um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de metal, mas é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, que nos ama. Ele nos criou e Ele não poupou ao seu próprio Filho para nos livrar do pior dos problemas, que não foi o desemprego, que não foi a doença, que não foi o problema dentro de casa, foi o problema da morte eterna, do nosso destino de perdição, que estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Ele nos livrou pela morte do seu próprio Filho e a sua ressurreição na cruz, a sua ressurreição da morte. As circunstâncias aqui não mudaram. O salmista não diz que os inimigos pararam de insultá-lo, dizendo, cadê o Deus de você? Cadê seu Deus? Por que você está passando por isso tudo? As circunstâncias não mudaram. O salmista continua exilado, rodeado de inimigos, problema sobre problema. Contudo, durante o dia, ele experimenta da misericórdia do Senhor. E à noite, ele faz o que nós fizemos aqui. Ele canta. De dia ele passa por problema, mas ele tem um gostinho da misericórdia de Deus. Ele sabe que ele está vivo pela misericórdia de Deus. Ele sabe que a sua salvação é certa. Ele tem a certeza de que ele vai louvar o Senhor. Ele experimenta da misericórdia de Deus. E à noite, Deus coloca um cântico nos seus lábios, que flui do seu coração. É um cântico que logo se transforma na sua oração da noite. A tua graça me basta, como nós cantamos aqui. Senhor, a tua graça me basta. Eu ainda o louvarei, eu esperarei, eu espero em Deus. Mesmo sentindo os ossos se esmigalharem diante dos insultos deste mundo, que pergunta, por que você está sofrendo? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por essa crise? Saiba que Deus é a sua rocha, é assim que o salmista se refere a Deus. Digo a Deus, minha rocha, versículo 9, e nele posso esperar, porque a fé nele nos dá a certeza que ele é auxílio em meio à tribulação, esperança eterna de salvação e gozo pleno no dia do Senhor. Que aplicação nós temos aqui, meus irmãos? Resta-nos então perguntar para o nosso coração, por que você está abatido? Por que você está abatido, ó minha alma? Às vezes a gente tem que falar com a gente tem que confrontar o nosso próprio coração, a nossa alma. Por que meu espírito está assim? Por que você está assim, Itiel? Por que você está tão perturbado? Por que você está tão abatido? Por que você está tão preocupado? Por que está tão ansioso? Se o que traz sentido à sua vida é o fato do sucesso desse mundo, são as riquezas desse mundo, se é ser reconhecido pelas pessoas, então o máximo que você pode fazer é de fato procurar a ajuda de algum profissional, algum tipo de terapia. Mas se hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, reconhecer que Ele é verdadeiro Deus, Criador, e que pela fé os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, nele nós podemos esperar. Nós podemos esperar nele, na sua eterna salvação. Descanse nessa verdade. Experimente esperar no Senhor. Experimente ter Deus como sua rocha.
a base da sua vida, da sua esperança. Tira os olhos da cachoeira de problema que vai ter, ao fragor das suas catadupas. Tira os olhos e coloca os olhos na misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã e que se revela a cada dia. E à noite, abra a boca para louvá-lo. Coloque um cântico de louvor que se transforme na oração, na sua oração de gratidão e de expectativa no dia do Senhor, em que Ele irá nos redimir, tirar desse corpo de corrupção para um corpo de incorruptibilidade e que estaremos com Ele para sempre, gozando da sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Deus nos abençoe.